Já que vamos passear amanhã, agora é hora de falar do evangelho aos nossos pais, não é? Pode ser, também acho. Querido, no que está pensando? Por que será que depois de estudar 4 anos fora, ele fala tão diferente de nós? Parece que é outra pessoa. O que será que ele fazia no exterior? Será que ele adorava o Senhor na igreja? Pelo jeito de falar, ele parece entender muitas coisas. Ele acreditava na Relâmpago do Oriente? Relâmpago do Oriente não pode ser. Veja só isso. O quê? A palavra manifesta em carne. De onde tirou esse livro? Achei no quarto de Xiaoyi. Eles acreditam em Deus Todo-Poderoso? Precisa perguntar? Claro que sim. Não é de admirar que eles sempre fiquem de segredos quando estão juntos. Mas ficar irritado não resolve problema algum. Mãe, voltamos. Compramos lanche e bebidas. Vem ver se falta alguma coisa. Ah, amanhã nós vamos... O que foi? Me digam, o que está acontecendo? Pai, não se irrite. Comecei a acreditar em Deus Todo-Poderoso quando estava no exterior. O quê? Depois de retornar à China, dei testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso a Xiaoyi. Acreditam em Deus Todo-Poderoso? Sim. Pai, mãe, nós íamos contar a vocês. É uma grande notícia. O Senhor Jesus voltou. Isso é a manifestação de Deus Todo-Poderoso. Vocês também devem estudar o caminho verdadeiro. Isso mesmo.
Xiaoyi, parece que até hoje não entendem a política de Estado. Acha que conhece o artigo da Constituição sobre liberdade de crença e por isso entende o Partido Comunista? Trabalho na Frente Unida há muitos anos. Eu vi isso claramente. O partido odeia a manifestação de Deus e de sua obra. Há muito o governo condenou o cristianismo como uma seita. E a Bíblia como um livro cultista. E aí a queimou. O governo proíbe completamente todas as igrejas domésticas. Quando passaram a acreditar em Jesus, eu me opus. Querem crer agora em Deus Todo-Poderoso. Eu não vou permitir. Vocês sabem o que é Deus Todo-Poderoso? Eles testemunham que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que se manifesta. A aparição de Cristo Salvador nos últimos dias, que até mesmo expressou o livro A Palavra Manifesta em Carne com mais de 1 milhão de palavras. Se isso se espalhar, vai ser terrível. O Partido Comunista e o Cristo Salvador são inimigos mortais. O partido não vai parar de reprimir e prender os cristãos. Sabem de uma coisa? O partido determinou que quem crê na Relâmpago do Oriente é criminoso procurado. Quem for capturado será punido. Ninguém aceitará suborno por sua libertação. E isto não é uma piada. Vocês ouviram bem? Para ser honesto com vocês, para erradicar de vez a Igreja de Deus Todo-Poderoso, o governo central emitiu numerosos documentos secretos e repetidamente proibiu e reprimiu a Relâmpago do Oriente. Também realizamos reuniões o dia todo, pensando em como erradicar e banir a Relâmpago do Oriente. Quanto ao Relâmpago do Oriente, a atitude da liderança central é clara. As tropas não serão retiradas até que se conclua a interdição. Então, eu proíbo que acreditem em Deus Todo-Poderoso. Vocês ouviram? Pai, já que você sabe que a Relâmpago do Oriente testemunha o retorno do Senhor Jesus e a manifestação e a obra de Deus nos últimos dias, para pregar e testemunhar a verdade expressa pelo Salvador para a redenção da humanidade, então você sabe como é terrível que o governo reprima, prenda e condene a Relâmpago do Oriente assim, com tanta força. É um pecado monstruoso resistir a Deus e agir perversamente contra o céu. Depois de estudar, aprendi que a Relâmpago do Oriente cumpriu a profecia do Senhor Jesus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O testemunho da Relâmpago do Oriente é a manifestação e a obra do Filho do Homem. É verdade, pai e mãe. Pai, mãe, vocês não leram a palavra expressa por Deus Todo-Poderoso, então não entendem o que é a Relâmpago do Oriente. Se quiserem entender a Relâmpago do Oriente, precisam ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Precisam ler para saber se a anunciação do Espírito de Deus falando à humanidade é a verdade e a manifestação e a obra de Deus nos últimos dias. É muito importante estudar isso. Pai. Agora, o governo do Partido Comunista Chinês lançou uma guerra do povo contra a Relâmpago do Oriente. A Relâmpago do Oriente é apenas a Igreja de Cristo nos últimos dias. Ela não é nenhum país e nenhuma raça. É necessário que o governo da China coloque o povo contra a Relâmpago do Oriente? O governo diz que as tropas não serão retiradas até cumprirem a proibição. A hostilidade do Partido Comunista Chinês contra Deus deverá ser amaldiçoada e punida por Deus. Pai, meu irmão está certo. Se nos lembrarmos da aparição e da obra de Deus na história, veremos que todas as pessoas, raças ou nações que resistiram a Deus, foram amaldiçoadas por ele. Há 3.000 anos, o faraó do Egito foi morto por resistir a Deus. Depois que o Senhor Jesus veio realizar sua obra, por resistir a Deus, o Império Romano foi destruído pela Grande Praga e perseguiu o povo escolhido de Deus. O partido será destruído pela catástrofe lançada por Deus por resistir a Cristo nos últimos dias. Pai, como estuda a religião, está ciente disso, não está? Como se sente sobre a resistência do Partido Comunista Chinês a Deus Todo-Poderoso? Na verdade, sempre soubemos que a Relâmpago do Oriente não é uma religião comum. Eles testemunharam o retorno do Senhor Jesus. Cristo Salvador, nos últimos dias, veio ao mundo pessoalmente para salvar a humanidade.
Se o governo permitir que a Igreja de Deus Todo-Poderoso pregue o Evangelho e testemunhe por Deus, não demorará muito para que inúmeras pessoas aceitem Deus Todo-Poderoso. Vocês sabem que o Partido Comunista Chinês é um partido ateu, que é contrário ao teísmo. A guerra entre o Partido Comunista Chinês e quem acredita em Deus é uma guerra ideológica. É uma luta mortal. Como o partido permitiria a manifestação e a obra de Deus? Como poderia permitir a existência da igreja? Assim, o governo do Partido Comunista Chinês adotou a política de reprimir e banir as crenças religiosas, eliminando e proibindo todas as religiões para construir um domínio ateu dentro da China. Esta é a única maneira de o partido perpetuar o seu regime na China. Então, desde que assumiu o poder, o partido sempre proibiu as crenças religiosas. Nesse período, muitos cristãos foram capturados e presos. Muitas famílias cristãs foram destruídas. Alguns cristãos até morreram na prisão. Isso é verdade. Porque há cada vez mais pessoas que creem em Deus. O principal motivo é que o livro A Palavra Manifesta em Carne tem se difundido rápido. Pessoas de várias facções aceitaram Deus Todo-Poderoso porque leram a Palavra Manifesta em Carne. O poder desse livro é mesmo incrível. Agora está se difundindo e se espalhando pelo mundo. Isso virou uma dor de cabeça para a liderança central. Os líderes centrais não dormirão bem até que a Igreja de Deus Todo-Poderoso seja banida. Xiaoyi e Xiaori. Vocês dois têm que entender isso. Se o Partido Comunista Chinês tem a audácia de chamar de culto as religiões ortodoxas como o cristianismo e o catolicismo, como poderá ser tolerante com a Relâmpago do Oriente? Nos últimos anos, o governo central também classificou a Relâmpago do Oriente como culto e alvo de sistemáticos ataques e proibições. Crendo na Relâmpago do Oriente, vocês não estão dando murro em ponta de faca? Estão sendo inteligentes ou estúpidos? Xiaoyi e Xiaori. Há muito tempo eu ouço seu pai dizer isso. Agora que o partido está fazendo tudo para reprimir e proibir a Igreja de Deus Todo-Poderoso e mobilizar a mídia para gerar opinião pública e condenar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Até mesmo algumas igrejas das 3 autonomias foram banidas e outras demolidas. Parece que o Partido Comunista Chinês está determinado a erradicar todas as crenças religiosas. Também ouvi seu pai dizer que muitos crentes de Deus Todo-Poderoso foram presos pelo partido. O partido pretende enviar à morte quem acredita em Deus Todo-Poderoso. Se crer em Deus Todo-Poderoso, serão presos cedo ou tarde. Isso não só arruinará seu futuro, como também porá suas vidas em perigo. Mãe... Xiaoyi e Xiaori devem ouvir seu pai, não podem acreditar em Deus Todo-Poderoso, certo? Mãe, não se preocupe. Tomaremos cuidado ao acreditar em Deus na China. Isso mesmo. Mãe, pai, sabemos que desde que o Partido Comunista assumiu o poder, ele começou a perseguir a religião, reprimindo o cristianismo e o catolicismo, prendendo e matando muitos cristãos. Há anos, a repressão a crenças religiosas pelo Partido Comunista vem crescendo. E o partido vem atraindo as maldições de Deus. Pense nos desastres naturais e desgraças na China. Foi a resistência do Partido Comunista a Deus e as suas ações contra o céu que trouxeram tantos desastres ao nosso povo. Depois que o partido assumiu o poder, a China foi atingida por desastres naturais. Por que o Partido Comunista não pensa a respeito? Quando confrontados com desastres naturais, os imperadores antigos tiveram remorso. O partido é bem menos desenvolvido que os imperadores antigos. Não leva em conta a vontade do céu e do povo. Condena descaradamente o cristianismo e o catolicismo como seitas. O mais detestável é que até chamou a Bíblia Sagrada de livro cultista. Por que o partido trata Deus, a palavra de Deus e a obra de Deus como mal? Já pararam para pensar? Isso mostra que o Partido Comunista Chinês é muito perverso. Tem toda razão. Pai, mãe. Eu soube há muito tempo que o fundador do Partido Comunista era o satanista Karl Marx. O satanismo é a pior seita. Por que o Partido Comunista Chinês é tão cruel? Está relacionado à crença e à seita de Marx pelos comunistas.
O Partido Comunista Chinês é um grupo de demônios ateus hostis a Deus. Qual é o motivo dele para condenar a religião ortodoxa? Qual o motivo para chamar a Bíblia Sagrada de livro cultista? Qual o motivo para condenar a Relâmpago do Oriente taxando-a como seita? Seriam o ateísmo marxista-leninista e o Manifesto Comunista? Por que o PCC condena tão veementemente o trabalho de Deus nos últimos dias? Por que lança uma operação de busca e prisão tão abrangente contra Cristo nos últimos dias e seus seguidores? Por que ainda mobiliza a mídia numa campanha para gerar rumores, difamações e condenações da aparição e da obra de Deus Todo-Poderoso? O partido está cavando seu próprio túmulo ao resistir a Deus. A Bíblia fala de algo parecido. Quando o rei Herodes soube do nascimento do rei de Israel em Belém, ele ordenou o abate de todos os bebês menores de 2 anos na cidade. Ele nunca permitiria que Cristo governasse a terra. A razão pela qual o Partido Comunista Chinês reprime e proíbe a Igreja de Deus Todo-Poderoso caça o Cristo e extermina todos os seus seguidores é também porque o partido tem muito medo de que Cristo tome o poder na terra e de que a humanidade aceite a verdade de Deus Todo-Poderoso. Pai, será que o Partido Comunista não tem ideia de que a obra da manifestação de Cristo é a obra do Espírito de Deus e o advento do Criador no mundo para salvar a humanidade? Pois é. O Partido Comunista sabe quem ele está enfrentando? Os desastres na China são grandes demais. Não veem que estão ameaçando o país e seu povo ao resistir a Deus? Xiaoyi, por que o Partido Comunista Chinês chama o cristianismo de seita? Por que o PCC condena a Bíblia como um livro de seitas? Você deve ter isso em mente. A Bíblia prega e testemunha sobre a manifestação e a obra de Deus. Há milhares de anos isso acontece devido à influência da Bíblia. Cada vez mais pessoas acreditam em Deus. Enquanto houver o cristianismo e a Bíblia cristã, o ateísmo marxista-leninista e o evolucionismo não podem existir. Por isso, o partido vê o cristianismo como uma força hostil. É claro que ele condena a Bíblia, um livro cultista. Em particular, o testemunho da Relâmpago do Oriente de que o Senhor Jesus retornou é a coisa mais aterrorizante para o partido. O partido e Cristo Salvador são inimigos mortais. Por que o partido não proibiria crenças religiosas e igrejas domésticas? As reuniões frequentes do Comitê Central e a liberação de documentos secretos provam que o rápido desenvolvimento das crenças religiosas trouxe uma crise de governança ao Partido Comunista. O Comitê Central reiterou que os membros do partido e os funcionários do Estado estão proibidos de acreditar em Deus. Não se esqueçam da educação do Partido Comunista Chinês. Os filhos dos membros do partido devem acreditar no marxismo, leninismo e em Mao Tse-tung. Acreditar em Deus é proibido. Acreditar em Deus é uma traição ao partido. Os filhos dos membros do Partido Comunista Chinês devem obedecer ao partido, segui-lo e sempre pertencer a ele. Sabem de uma coisa? Desde a pregação e testemunho de a palavra manifesta em carne como expresso por Deus Todo-Poderoso, o partido está em alerta total, temendo que a palavra manifesta em carne se propague por todo o mundo. Então o governo acabou por reprimir e conter a Relâmpago do Oriente, visando proibir por completo a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Não importa como diga, o Partido Comunista Chinês está no poder. Enquanto o partido existir, vocês não podem acreditar em Deus. Na verdade, não concordo com a perseguição do partido às religiões, mas não posso fazer nada. Sou membro do Partido Comunista e meu sustento vem dele. Tenho que obedecer ao partido. Se eu não fosse funcionário do Partido Comunista Chinês, de que viveria nossa família? Tudo o que desfrutamos não vem do Partido Comunista Chinês? Vocês não podem se esquecer disso. Pois é. Pai, pelo que disse hoje, parece que você consegue entender tudo o que o Partido Comunista Chinês faz. Mas você acredita em retribuição? Se seguir o exemplo do partido e fizer o mal e prejudicar quem crê em Deus, será um pecado mortal e sofrerá retribuição.
Pai, o Partido Comunista Chinês é um partido ateu, um regime satânico, que nunca reconheceu a existência de Deus. Quais qualificações ele tem para dizer qual igreja é o verdadeiro caminho e qual é uma seita? É verdade, pai. Tudo que há no céu e na terra, incluindo a humanidade, foi criado por Deus. Deus é o Criador. Só o Criador de todo o universo tem a autoridade suprema. Somente Deus é a verdade. E sua manifestação e sua obra são o verdadeiro caminho. Deus Todo-Poderoso é a encarnação de Deus, a manifestação do Cristo Salvador nos últimos dias, que veio expressar a verdade para o julgamento e a salvação da humanidade. O partido não só se recusa a reconhecer e aceitar a manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso, como também resiste a Deus Todo-Poderoso e o condena. Não é um ato muito perverso e também reacionário? O PCC resistiu a Deus e cometeu inúmeros pecados. É um regime satânico que detesta a verdade e resiste a Deus. Afinal, o que é uma seita? É preciso que se diga que qualquer partido ou grupo político que resista a Deus e haja contra ele é uma seita. Qualquer organização de espíritos malignos e demônios que enganam e corrompem a humanidade é uma seita. Qualquer partido ou organização que defenda o materialismo, o evolucionismo e as mentiras contra a verdade expressa por Deus é uma seita. Papai, o senhor deve saber o que é uma seita, porque, afinal, as teorias ideológicas do partido são mentiras cultistas. Tudo que o Partido Comunista Chinês faz é o que há de mais resistente e reacionário contra Deus. O Partido Comunista Chinês é um partido e uma seita maligna. Pai, mãe, o Deus Todo-Poderoso encarnado veio ao mundo nos últimos dias para expressar a verdade, para a purificação e salvação da humanidade. É semelhante à verdadeira luz no céu, que ilumina o mundo sombrio. Para que o homem veja que a luz e a justiça desceram sobre a terra. Por que o Partido Comunista vem condenando a manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias? Por que fez de tudo para exterminar Cristo e proibir a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Essa é a real perversidade contra o céu e um ato reacionário. Porque quanto mais positiva uma coisa é, mais verdade possui, mais o partido a reprime e condena. E o PCC não para até que essa coisa seja banida? Esse partido não é assustador? Não acha que o Partido Comunista Chinês, além de partido, é uma seita maligna? Pai, mãe, a Igreja de Deus Todo-Poderoso segue Cristo e testemunha sua manifestação e sua obra, pregando todas as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso. Suas ações são justificadas. O Partido Comunista resiste a Deus de modo lunático. Prende e persegue aqueles que seguem e testemunham para Cristo. Como não seria amaldiçoado por Deus? E como isso não poderia trazer perigos para os chineses? As catástrofes sobre a China têm relação direta com a resistência do partido a Deus. Pai, mãe, conseguem aceitar o que dizemos? Admito que, nesses anos de Partido Comunista no poder, muita coisa ruim foi feita. Agora que o Partido Comunista não é mais um salvador no coração das pessoas comuns, nem o sol vermelho ou o pai e a mãe queridos, isso está muito claro em meu coração. Em todo caso, o Partido Comunista Chinês ainda tem poder na China. É um partido revolucionário, capaz de fazer qualquer coisa se necessário. Se acreditar em Deus Todo-Poderoso, podem ser presos a qualquer momento, ou até correr o risco de perder a vida. Pelo bem de vocês, jamais permitirei que creiam em Deus Todo-Poderoso. Como diz o ditado, o sábio se submete às circunstâncias. Não se pode dar murro em ponta de faca. Entendem o que quero dizer? Eu fui bem claro com vocês hoje. A educação comunista só permite crenças no marxismo-leninismo e no pensamento de Mao Tse-tung. Crer em Deus é proibido. Os filhos dos membros do Partido Comunista só podem ouvir e acompanhar o partido. Nunca podem aceitar Cristo, segui-lo e testemunhar por ele. Os filhos dos membros do Partido Comunista devem sempre crer no partido por infinitas gerações.